Fala, rapaziada do meu canal, são todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre política, né, cara? Tem tanto tempo que eu não falo sobre política. Hoje eu quero falar sobre as eleições de 2026. Vão ser uma completa porcaria, tá? Vai ser a maior zona, vai ser terrível, ok? Vai ser péssimo. Tudo que há de ruim vai acontecer nessas eleições de 2026. E eu tô aqui para dar minha opinião, como sempre, tirar minhas conclusões também, como sempre. E a gente vai chegar no consenso e filosofar um pouquinho sobre esse tema. Se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante, beba um café também que é importante. Vamos pro vídeo de hoje. Vale lembrar que aqui no canal tem vídeo de segunda, quarta e sexta-feira, vídeos bem trabalhados, demorados e que é para você sair daqui mais inteligente. Então vamos pro vídeo de hoje, cara. Bom, por que eu acho que as eleições de 2026 vão ser assim terrível? Amigos, por N fatores, eu gostaria de começar falando primeiro da polarização. O porquê que só existe dois lados, né? O porquê que só existe esquerda e direita, o porquê que só existe atualmente o Flávio Bolsonaro e Lula, não existe outros partidos. Eu gostaria de comentar que outros partidos existem, e no Brasil isso é incrivelmente brutal. Lá fora do Brasil, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem o Estado republicano e os democratas, que são os mais influentes, é os que dominam na democracia, né? Uma hora os republicanos, uma hora os democratas, aí outra hora os democratas de novo, uma hora os republicanos de novo, e fica nessa briga, né? Isso é democracia. No Brasil, meus amigos, a gente tem o PL, que é o Partido Liberal, e a gente tem o PT, que é o Partido dos Trabalhadores. O PT de esquerda, o PL de direita. Simples assim. Só que esses são os maiores que a gente tem no Brasil. Mas não significa que existem só eles. Não, muito pelo contrário. Existe PSOL, PCdoB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro. Existe outros, existe o Centrão que vira e mexe de um lado, torta do outro lado de novo. Então o Brasil ele é recheado de partidos políticos, cheio. Mas mesmo assim a gente continua dividido em duas escolhas, né? Isso é terrível para a democracia em si. A democracia, segundo Olavo de Carvalho, ela é falha. Eu discordo, mas outra hora eu concordo. Por quê? Bom, em 4 anos não é possível mudar um país. Você concorda comigo? Com 4 anos de governo de um candidato não é possível mudar um país? Não dá para mudar, reestruturar coisas assim do tipo. Um grande exemplo é o Lula. Vamos pegar o próprio Lula como exemplo. O Lula pega o Brasil em 2002. Né? 2002 ali e tal. E ali, quando o Lula pega o Brasil, querendo ou não, vinha caminhando bem até, né? Caminhando relativamente bem, tinha uma economia ok, e ele devolve o Brasil depois de forma tenebrosa. Aí ele consegue se eleger de novo, né? E devolve o Brasil de novo de forma tenebrosa. A Dilma também assume e devolve o Brasil de forma terrível. E as relações que o Brasil tem fora do Brasil, falando globalmente a ONU, geopolítica, falando dessa área, meus amigos, a gente pode ver que o Brasil ele não tem importância nem relevância a mais, né? Como assim? Bom, é simples. Se a gente pegar os países que compõem a cadeira da ONU para decidir alguma coisa, o Brasil não é o primeiro a ser consultado. Os primeiros a ser consultados são os países potências. E é a verdade. É os Estados Unidos, é a China, é a Rússia, até os países estáveis para se morar, é a Noruega, é a Suíça, esses países que são estruturados bem economicamente, que estão bem, né? Então, o que isso tem a ver com as eleições no Brasil? Como eu vinha falando, né? O Olavo de Carvalho ele vem falar pra gente que a democracia ela é meio falha e que a democracia no Brasil ela é farsa. Por que ele fala isso? Amigos, ele vai falar isso porque, querendo ou não há um rodízio de partidos no Brasil que dominam o poder. Muito pelo contrário, a gente vê a narrativa esquerdista crescendo cada vez mais e é o que mais domina a população brasileira há um certo tempo. Como eu já expliquei e gostaria de explicar de novo, a ascensão da esquerda no Brasil surgiu a partir depois da ditadura militar. Né? A ditadura militar acontece, que era de direita, obviamente, muitas coisas acontecem, como censura e etc. Mas, por outro lado, há a melhora da economia e há a melhora de outras coisas, como segurança. Né? Por isso que você pergunta para uma pessoa mais velha, essa pessoa mais velha ela pode te falar que ela odiava a ditadura militar, que geralmente não é o caso, porque a ditadura militar ela vai atacar sujeitos que eram de oposição
Aqueles que viviam no Brasil, ou cidades, ou em coisa do tipo, dificilmente não eram afetados na sua vida cotidiana, tá? O que acontecia era que os famosos, os cantores, eles eram censurados, né? Eles davam a sua opinião, eles atacavam de certa forma a ditadura militar. Mas não quer dizer que ela era necessariamente ruim. Existe lado bom e lado ruim da ditadura militar, tá? Depois da ditadura militar, amigos, a gente teve a volta, né, da democracia. E ali a gente começou ali o pensamento de esquerda que cresceu nas universidades, que cresceu de baixo, veio de pequeno, né, protestos de esquerda, né, e essas coisas assim do tipo. Então a esquerda ela cresce daí, ela tem ascensão aí, né? E aí hoje a gente vê a esquerda como ela tá, dominante e principalmente dominante onde o próprio cresceu, é nas faculdades, é nas escolas, é no ensino médio, não tem muito o que se fazer, é como a política funciona. Uma coisa que eu tenho que bater palmas para o comunismo é que o comunismo sabe trabalhar a sua influência. O comunismo ele não chega do nada, né, e fala, agora tudo é comunismo aqui, ó, tudo é comunismo, família, caneca comunista, tudo aqui é comunista, hein? Camisa comunista, tudo é comunista. Não, o comunismo não trabalha dessa forma. O comunismo ele vem devagarzinho, bem estruturado, bonitinho, nas escolas, ele vem em vias ali, ele vem em vias aqui, ele vem em vias um livro didático e material escolar ali, ele vem em vias os valores da sociedade do lado direito, né? Ele vem e ele penetra na mídia, né? Ele entra na mídia, o comunismo entra na mídia. Vai lá e enviesa os valores na mídia, porque a mídia é o que gera a sociedade. Então, se a mídia ela controla a sociedade e os pensamentos sociais, então ela controla a sociedade também. Com novelas, notícias, jornais, sites. Então o comunismo ele trabalha assim devagar, devagar. Ele sempre vem com essa ideia de oposição. Você pode prestar atenção, né? Ah, eu sou oposição. É contra os burgueses. Eu tô contra os ricos. Eu tô contra. Eu sou a revolução. Eu sou a liberdade. Ele sempre vem com esses papos. E a gente pode ver que não é assim que funciona. A União Soviética tá aí e serviu para isso. A Venezuela mostrou que não é um bom caminho seguir por esse lado. Né? Cuba também sofre com os mesmos problemas porque seguiu pelo mesmo lado, infelizmente. E bom, o que tudo isso tem a ver com as eleições de 2026? A polarização. Tudo isso que eu falei tem a ver com a polarização. Que é lado A e lado B. Lado A e lado B. Enquanto o comunismo de esquerda completamente domina as escolas, domina o pensamento, domina a mídia e vem se infiltrando no Brasil devagar, a gente tem uma direita. Uma direita que, ao meu ver, é uma direita fraca. Porque é uma direita que não consegue bater de frente falando de construção de sociedade a longo prazo. Tá? Como assim? Vou explicar. A direita, ela é muito forte nas redes sociais. Ela é muito influente, mais que a esquerda. Muito mais. Então o que acontece? O que acontece é muito simples, amigos. Acontece o seguinte. Acontece que a direita domina as redes sociais. Logo, tudo que é falado nas redes sociais do lado da direita tem mais influência, tem mais capital, tem mais coisa para ser dita ali. Só que eles brigam superficialmente aqui. A mídia aqui com a esquerda e redes sociais de outro lado à direita. Correto? Só que há uma construção por baixo, que é a construção da sociedade aqui para poder chegar na superfície. A construção da sociedade aqui para poder chegar na superfície. A direita briga entre seus próprios integrantes. Não que não haja briga na esquerda, mas há muito mais brigas visíveis do lado da direita. Me explica uma coisa: como é que o partido Missão MBL briga com o PL? Como é que vocês brigam com o mesmo valor, sendo que o mais correto, na minha visão pessoal, seria os dois partidos se unirem, ou pelo menos serem neutros, para combater primeiramente a esquerda e o comunismo? Porque se a gente for olhar, o comunismo e a esquerda, eles não brigam entre seus partidos. O centrão não briga com a esquerda toda hora. Eu não vejo isso, né? Muito pelo contrário, eles se unem, juntam forças e atacam a direita. Por que isso acontece? Cara, a gente vê várias reformulações do lado da direita, né? A nova direita e não sei o quê. O PL, para quem não sabe, o PL surgiu por causa do Prona, partido do Enéas Carneiro, criado por ele, grande Enéas Carneiro, é um sujeito inteligentíssimo, poderia ajudar o Brasil de forma absurda, de forma longívida, mas infelizmente não foi assim, né? Ele não conseguiu se eleger, perdeu pro Lula, né? Mas bom,
O Prona surgiu, depois do falecimento do Enéas Carneiro, o Prona perdeu relevância, mas o Prona se uniu e acabou virando o PL, que a gente conhece hoje como PL, né? Partido de direita, né? PL, é Partido Liberal. Bom, e essa polarização que eu venho comentando. Eu tô comentando aqui, olha aqui na câmera, são 10 minutos de eu falando só da polarização para você ver que o problema é gigantesco. Como eu falei, existem N partidos, mas que são ignorados por conta de esquerda e direita. Você só pode ser esses dois, só isso. Né? Você não pode ter outra opinião, ou uma opinião parecida, ou misturar as duas opiniões, porque você é um ser humano. Você pode apoiar coisas da direita e coisas da esquerda também. Você ser de esquerda não necessariamente significa que você tem que odiar a direita, e você ser de direita não significa necessariamente que você tem que esmurrar a esquerda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Você pode apoiar um lado, se identificar mais com um lado, né? Mas perceber que do outro lado há coisas interessantes, há coisas que têm que ser debatidas e outras que são fantoches políticos. Gostaria de comentar também pelo partido MBL, o partido Missão. É o partido que, na minha opinião, tinha tudo para ser um partido absurdo, mas que também é ignorado, né, por causa da polarização. Você pode ver na cotação de votos, você percebe-se que o MBL é um dos últimos, né, com 2, 3% no Renan Santos. É interessante ver que o Renan Santos vem conseguindo crescer e vem conseguindo furar a bolha dessa polarização. Não acho que ele vai conseguir construir um movimento para quebrar essa polarização de esquerda e direita, de PL e PT. Eu acho que, quem sabe futuramente, tá? Eu acho que em 2026 não. Outra coisa que eu gostaria de comentar, meus amigos, é que vai ser complicada essa votação de 26, porque o Brasil sofre com um problema econômico. Claro, a gente fecha os olhos porque a gente não quer ver miséria o tempo todo. E ninguém quer ver miséria e problemas o tempo todo. Ninguém quer isso, ok? Ninguém quer. Então a gente fecha os olhos e finge que nada está acontecendo. Mas algo está acontecendo. A economia brasileira, ela vem sofrendo um pouco problemas absurdos e principalmente a falta de dinheiro para pagar as próprias dívidas. Dívidas do país, né? Todo país tem dívidas e o Brasil não é diferente dos outros. E, enfim, caso a economia seja mal gerada e mal gestida em 2027, o Brasil corre um sério risco de se afundar em mais dívidas e inflação estourar e tudo subir. Não acho que isso vai acontecer, porque, de certa forma, independente se o governo for de esquerda ou de direita, vai ter que segurar essa bomba. E que bomba, né? Mas eu acredito que, de certa forma, é um problema muito grande que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estar olhando, né, cara? A economia tem tudo para melhorar? Talvez, dependendo do tipo de gestão. Acredito que catar impostos da população não dá mais, é muito imposto, é imposto para praticamente tudo que você faz nesse país. E eu acho que vale a observação, tá? Outra coisa que eu acho que as eleições de 26 vão ser complicadas e terríveis é o nível de argumentação dos próprios políticos que a gente acompanha e também a população. A população, meus amigos, ela não olha o que o político está falando, né? Ela não vai observar e falar, não. Ele aqui apresentou uma proposta de economia liberalista, de livre mercado, onde a gente vai fazer comércios com outros países grandiosos, vai trazer para cá, intervenção militar. Então, aí, opa, segurança militar no país, interessante isso. As pessoas não pensam assim. Sabe o que as pessoas pensam? Tô aqui assistindo aqui o jornal, legal, não sei o quê. Oh, meu presidente favorito. Olha, meu presidente favorito, que legal, cara. Ô, meu presidente favorito. E ignora completamente o que ele fala e vota porque é simplesmente o presidente favorito do sujeito. Ou então, vota porque pensa. Esse aí é o cara que pode não deixar o outro presidente que eu não gosto subir no poder. E aí eu vou votar contra. Ah, mas você sabe que o outro. Não, mas eu vou votar contra. Muitas das vezes é assim que o comunismo chega no poder. Trabalho de formiga, né? Então, enfim, é complicado pensar assim, a população brasileira ela vem sofrendo bastante, ela vem sofrendo bastante também pela analfabetismo funcional. É difícil um sujeito pegar um livro para ler. Aí, mano, a gente tá falando de Brasil. Veja bem, o nosso país é um país muito rico em cultura, quando eu digo cultura intelectual. Tá? A gente infelizmente ignora a cultura intelectual do nosso próprio país, mas ela existe e ela é colossalmente brutal. Se a gente for comparar as obras brasileiras com outras obras americanas que são famosas, a gente vai ver que as obras americanas são famosas só porque tem nome e porque é americano, né? Enfim,
Hoje a gente vê também a população brasileira, a maior parte não ler, o que significa que não exerce o pensamento crítico e, enfim, não exerce outros tipos de funções que a leitura te traz. Então a gente pode ver que a população brasileira, como é que uma pessoa quer votar, sendo que ela não tem o conhecimento suficiente para saber o que é esquerda, o que é direita, o que cada um faz, e aí, para onde vai me levar isso, você entendeu? Então, enfim, existem vários problemas que têm que ser corrigidos ao longo do tempo que eu acho que não vão ser corrigidos. E 2026 acredito que vai ser só mais uma votação de tantas outras que não vão dar em praticamente nada. Eu acho que vai ser uma falsa salvação se a direita ganhar. A gente vai pensar, puxa, uma folga da esquerda, talvez mude algumas coisas em relação a comércio, em relação à negociação com outros países, que é ótimo, é maravilhoso, mas o sistema não vai ser cancelado, o sistema da esquerda não vai cair em 4 anos, muito pelo contrário. Né? Uma observação vale falar também que assim, quando o Bolsonaro ganhou, né, a eleição e foi presidente, etc., a gente pôde ver também que, opa, a direita não ficou batendo martelo no Bolsonaro todo momento. Sabe o que a direita fez? Ela trabalhou para conseguir voltar ao poder como fez com o Lula logo em 2022. Ela trabalhou para isso e ela voltou no poder para isso. Então, enfim, eu acho que essas são as minhas considerações, minhas observações. Espero que tenham gostado desse vídeo. E só para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que o cenário do Brasil é um cenário muito mais esquerda do que direita. Não sei o que esperar desse país nessas próximas eleições, tá? E eu acho que vale a pena ficar de olho porque o país em si, ele ainda tem uma baita de uma divisão de direita de um lado e esquerda do outro, né? Algum momento algum vai sair vitorioso e dominante, em algum momento. Não se sabe quando, mas em algum momento vai. Então eu acho que vale a observação. É isso, rapaziada. Espero que vocês gostem desse vídeo. Tamo junto, valeu e fui.